concepções de desenvolvimento, as correntes teóricas. E a gente sabe que nós temos a corrente natista, que é aquela na qual o indivíduo já nasce com todos os saberes, com tudo que ele vai conseguir desenvolver, já vem internalizado nele, certo? Tudo que ele vai conseguir aprender durante a vida dele nessa corrente teórica que o aluno já nasce com aquilo dentro de si, tá bom? Algo hereditário, né? E havia também a corrente ambientalista ou behaviorista, na qual o ambiente é responsável por fazer com que o aluno aprenda tudo aquilo que ele vai conseguir consolidar ao longo da vida dele, certo? E aí, Jean Piaget não concordava com essas duas correntes de maneira integral, concordava em partes. Surgiu daí então, né, a partir do pensamento dele, surgiu então o interacionismo, ou a corrente interacionista, na qual teve como principal autor Jean Piaget, tiveram outros também, como Vallon, como Vygotsky, mas a gente focou somente em Jean Piaget, devido ao tempo ser curto e a gente não tem muito tempo para falar sobre todos. E desenvolveu epistemologia genética, né? Epistemologia significa conhecimento, e genética vem de gênese, ou seja, o início do conhecimento, como é que se inicia o aprendizado de um indivíduo, né? Desde a fase de criança até a fase adulta, certo? E nesses estudos ele conseguiu confeccionar a gênese das estruturas cognitivas, surgindo assim então o conceito de equilíbrio e desequilíbrio, né? Que tem um enfoque maior que é inato, que é hereditário, tem influências também do ambiente físico e experiências externas. A transição social, os efeitos das influências sociais também fazem parte desse conceito de equilíbrio e desequilíbrio. Aqui, nessa corrente, nessa tese dele, certo? Ele diz que em equilíbrio é quando o indivíduo consegue entender ou compreender o que está ao seu redor, consegue entender aquilo que ele vivencia. E aí quando ele surge algo que ele não sabe o que é, ele entra em desequilíbrio. E aí, para que ele volte ao equilíbrio, é necessário que ele consiga aprender o que aquilo significa. Mas para isso é necessário também, certo? Para que ele volte ao equilíbrio, é necessário ele passar pela assimilação. Assimilação, ele reconhece algo ou associa a algo familiar. Exemplo, podemos citar aqui um exemplo de uma criança que venha a nunca ter tido contato com a boneca. De repente, quando ela vê uma boneca, ela vai associar facilmente aquela boneca a um ser humano, devido ter aspectos semelhantes a de um ser humano e nunca ela ter tido contato com uma boneca, certo? Só que quando ela pegar essa boneca, ela vai ver que ela não reage a contatos físicos, vai perceber então que não é um ser humano. Surge aí então a acomodação. A acomodação é quando ela percebe essa diferença, certo? E aí começa a modificar o conhecimento prévio que ela tinha, achando antes que a boneca era um ser humano devido aos aspectos semelhantes. Então agora ela vai entender que aquilo ali é uma boneca e que é totalmente diferente de um ser humano, apesar de ter aspectos parecidos. Isso se chama acomodação. Quando esse conhecimento acontece, né, aí volta a ter o equilíbrio, certo? A partir daí, a gente vai partir para perdão, acabei me enganando aqui, para os estágios hierárquicos de desenvolvimento, né? Após a gente sair aqui da epistemologia genética, da gênese das estruturas cognitivas e dos conceitos de equilíbrio e desequilíbrio, assimilação e acomodação, a gente vai passar justamente para os estágios hierárquicos do desenvolvimento, na qual a gente tem como primeiro estágio sensório motor, as características, faz parte nessa fase jogar coisas no chão, levar objetos à boca. Nós temos também o estágio pré-operacional de 2 a 6 anos, tem como característica o domínio da linguagem, egocentrismo, enfim, e na qual faz parte ter aquela opinião, não fui eu, foi minha mão, existe muito faz de conta também nessa parte, tá bom? Aqui nós temos o operacional concreto, que vai dos 7 aos 11 anos,
que apresentamos algumas características desse estágio. E nesse estágio faz parte também o momento de plim, ou seja, quando alguma coisa começa a fazer sentido para ela. E para finalizar, o estágio operacional formal de 12 anos em diante, a qual tem como característica a formulação de hipóteses. Faz parte aqui, você não sabe de nada, está tudo errado, ou seja, opiniões, na qual ela vai também conseguir formular suas próprias opiniões e ter uma opinião diante das coisas que lhe rodeia.